Olá, gente! Aqui estamos nós com mais um vídeo nesse canal e hoje um vídeo muito especial, que é o meu relato de parto do nascimento do meu filho, que eu venho contar pra vocês. Então, se você estava ansioso por esse relato, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo sobre maternidade, enfim, já vai deixando aqui o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E compartilha esse vídeo com outras mamães, com outras mulheres, com outras pessoas que você acha que seria interessante pra elas, tá bom? Então vamos logo para o vídeo. Desde que eu anunciei pra vocês, né, a minha gravidez, eu recebi inúmeras perguntas, né, de se eu ia gravar relato de parto, coisas lá no meu Instagram, que se por sinal você não me segue, o link tá aqui embaixo, tá no box. Muitas pessoas me perguntavam sobre essas coisas, eu sempre falei, né, que o meu relato de parto eu traria sim pra vocês, ou aqui, ou lá no Instagram. Então esse meu relato vai ser um relato falado, eu vou contar pra vocês como foi, não teremos imagens, né, apesar de, pela generosidade das médicas, nós temos fotos, mas essas fotos não vão ser compartilhadas na internet, são muito íntimas, né. Eu venho aqui trazer para vocês o meu relato, vou contar para vocês como foi do começo ao fim, daquilo que eu ainda me lembrar do parto do nosso filho, tá bom? Eu sempre brincava dizendo, né, assim, que meu filho tinha que ser como eu, ativo, e que ele tinha que ser também pontual, porque eu sou uma pessoa muito pontual. Se eu me determino a fazer uma coisa, eu vou lá, dou tudo de mim para que aquela coisa aconteça. Se eu combinei um horário com alguém, eu não gosto de chegar atrasada, então eu faço de tudo para cumprir o horário, se possível até chegar antes. Então eu brincava, né? Esse menino não vai esperar chegar até as 42 semanas não, ele vai nascer antes, ele vai ser pontual como a mãe dele. Quando fizer 38, eu tenho certeza que esse menino já vai começar a querer vir. Eu sempre brincava assim, né, com as pessoas. Até mesmo porque ele foi muito ativo a gravidez inteira, então ele mexia muito, ele se desenvolveu muito bem, então ele estava muito bem durante toda a minha gravidez. Foi assim, né? E aí quando foi chegando essa reta final, nós começamos na loucura para arrumar quarto, para arrumar tudo dele em cima da hora, porque eu sentia que quando eu arrumasse as coisas, esse menino ia estar pronto para vir. E dito e feito, foi bem isso que aconteceu. Quando eu tava com 37 semanas, a gente começou a finalizar quarto, finalizar coisas aqui na minha casa, né? De onde seria o quartinho dele, a pintar, a fazer tudo. Quando eu completava 38 semanas, no dia 7 de setembro. No dia 5 de setembro, era o aniversário do meu pai. Então, todo mundo já tava naquele negócio, né? Ele vai ter que nascer no dia do aniversário do avô e tudo mais, tem que nascer, isso e aquilo, todo mundo nessa expectativa. Mas eu já sentia que ele não viria naquele dia, né? No aniversário do meu pai. Porém, no aniversário do meu pai foi onde tudo começou. Nós estávamos lá, né, na casa dos meus pais, e de repente, enquanto nós estávamos lá em um momento de oração e tudo, eu senti o que nós chamamos de contração de pródromos, que são as primeiras contrações com dor, mas não é aquela dor, uau, surreal, lá do finalzinho do parto, não. E como é, né? Eu tinha muita dúvida de saber realmente o que era contração se eu saberia quando fosse uma contração de pródromos mesmo, né? Porque até então eu só tava tendo ali as contrações de treinamento. E aí, quando nós estávamos lá, eu senti aquela dor muito forte que vinha aqui no pezinho da barriga, né? Bem ali onde começam as nossas cólicas menstruais mesmo. Ela via dali do pezinho da barriga bem intensa, puxava para as costas. E ela dava uma falta de ar, assim, momentânea, pouca, mas dava. E uma pressão muito grande. E aí eu já percebi, opa, pode ser um pródromo. Mas, como era a primeira vez que eu estava sentindo, eu tive dúvida. Então, eu levantei do meio do pessoal, fui lá pro banheiro, sentei para ver se não era vontade de fazer cocô, outra coisa. Sentei e fiquei lá prestando atenção na dor. E aí, ela veio, passou, mas naquele dia eu não senti mais, né? Só que aí eu fiquei nessa dúvida, será que era pródromo? Será que não era? Passei o resto do dia 5 sem sentir nada, o dia 6 também sem sentir nada. E aí no dia 7, que foi quando eu completei as 38 semanas, eu passei o dia na expectativa para ver se eu sentia alguma coisa. E eu não sentia nada de dor. Nessa altura do campeonato, né, vocês sabem que quem já viu foto ou até vídeo aqui, eu sempre fui bem magrinha, bem xuxinha. Mas eu tive um barrigão enorme, né? Então minha barriga cresceu bastante. E eu estava extremamente cansada, então eu já não aguentava mais ficar muito tempo em pé. Era muito cansativo pra mim, sabe? E aí eu estava bem exausta no dia 7 já, assim, psicologicamente e fisicamente. Cansada. Passei o dia em casa, ali a gente não saiu pra nada. Passou o dia em casa mesmo assim, resolvendo as coisas. E aí fomos dormir tranquilamente. E grávida, vocês sabem, acorda bastante pra fazer xixi, né? Porque a bexiga tá ali sendo comprimida, tem um útero comprimindo, um bebê, enfim, então reduz o tamanho.
e, consequentemente, reduz também a capacidade da gente guardar, né, armazenar aquele xixi por mais tempo. Então, eu acordava algumas vezes de madrugada para fazer xixi. E aí foi, né, da virada do dia 7 para o dia 8, que em uma dessas madrugadas, nessas minhas idas ao banheiro, eu acordei, era por volta de 1h30, quase 2 horas da manhã, se eu não me engano. Eu acordei, fui no banheiro para fazer o xixi, e quando eu conferi ali a minha calcinha, né, a gente faz, né, essas coisas. Porque eu já estava tendo bastante corrimento desse sinal da gravidez, que é bem tranquilo, é bem comum. E aí, quando eu fui ali conferir a minha calcinha, que eu olhei, eu vi sangue. E aí eu fiquei, opa, sangue? Sangue não é pra ter sangue aqui, porque não tá certo esse negócio, né? E aí eu lembrei, né, que eu estudei bastante sobre as fases do parto e tudo mais, essas coisas. E aí eu fui lembrar sobre o tampão, né? Que o tampão mucoso, que é tipo aquela rolha de vinho, sabe? Que fica ali protegendo o útero e tudo mais, que fica ali tampando a saída, digamos assim, do útero, falando bem legalmente, ele poderia ter essa coloração avermelhada, né? Ter um pouquinho de sangue nele. E aí eu suspeitei que fosse o meu tampão, porque além dele ter a coloração vermelha, ter um pouquinho de sangue, ele era um muco bem mais espesso, né? Bem mais liguento mesmo, assim, como de fato é o tampão. E aí eu fiquei ali já alerta que poderia ser o meu tampão, fiquei suspeitando e tudo mais. E levantei, me limpei, vi que ainda tinha mais um pouquinho e voltei a dormir. Porém, quando eu fui me deitar para dormir, aquela mesma dorzinha que eu tinha sentido lá no dia 5, no aniversário do meu pai, eu comecei a sentir de novo, né? Ou seja, as nossas contrações de pródromos. E aí eu comecei a sentir ela bem aleatório, nada de ritmada, e já achei estranho. Digo, opa, olha, além do meu tampão estar saindo, eu também estou sentindo contrações de pródromos. Ok, nada de desespero. Por quê? Porque eu sei que o tampão, o tampão sair não é de fato um sinal de que você vai parir naquele dia. Ele pode sair uma semana antes, ele pode sair dias antes, ele pode sair na hora do parto, antes do parto, enfim, né? Isso não era um fator determinante para que eu iria entrar em trabalho de parto naquele dia. Fui dormir tranquilamente, sentindo essas dorzinhas que não me incomodaram tanto assim para dormir. Acordei no dia 8 e continuei sentindo aquelas dorezinhas bem espaçadas, bem tudo mais. E bem aleatórias, né? Comuniquei ao meu esposo, ao Danusa, disse, olha amor, já meu tampão saiu, tá saindo, desde a madrugada eu senti ele saindo, estou tendo contrações de pródromos, então pode ser que eu entre em trabalho de parto hoje ou não, vamos ficar atentos. Porém, nesse meio termo, com a gente nada é muito tranquilo, assim, sabe? Nesse meio termo também outra coisa aconteceu, que o meu marido, de repente, conseguiu uma vaga de emprego. Conseguiu uma vaga de emprego, né? No dia 7, ele ficou sabendo dessa vaga, mas foi só no dia 8 mesmo, assim, que deu tudo certo, e aí ele tinha que resolver as coisas da papelada. E no dia 8 também era o dia que eu estava sentindo as minhas dores, né? As minhas contrações, com o meu tampão saindo, aquele negócio bem interessante. E na medida em que o dia ia andando, eu fui sentindo que essas dores, elas iam aumentando um pouquinho mais, né? Elas iam doendo mais, elas iam tendo um espaço, às vezes, mais próximo um do outro, né? Parecia que ela ia engrenar, que ela ia ritmar, mas ela não ritmava, enfim. Fiquei assim a manhã todinha, né? E ele preocupado que tinha que levar a documentação na firma para poder fazer a contratação e tudo mais. Mas, em contrapartida, tinha uma mulher que estava em trabalho de parto. Mas, enfim, né? Foi assim, o dia todinho. E eu fiquei bem agoniada, né? Eu disse, será que eu vou... Comecei a ficar agoniada. Depois do almoço, depois que ele voltou, foi de entregar a papelada. Eu fiquei, será que eu vou parir mesmo? Será que é hoje, gente? Será que é hoje que esse menino veio ao mundo? Só que aí eu lembrei daquilo das aulas que eu tinha assistido, né? Eu estudei muito com a Laura Padilha, que é uma das fundadoras do Parir Feliz, né? Enfim. E aí eu comecei a lembrar do que ela dizia, fica tranquila, começou a sair tampão, começou os pródromos, nada de desespero, vive sua vida normal, se exercita, vai andar, trabalho de parto é movimento, é descanso e é movimento, enfim. Eu fiquei muito com isso, né, o tempo todinho da gravidez na minha cabeça do que ela falava. E aí, eu disse, quer saber? Então, se trabalho de parto é movimento e eu preciso ver minha vida normal, vamos pro centro da cidade resolver as coisas, porque eu quero andar, tô cansada de ficar nessa casa. Foi bem isso, né? Daí eu peguei e me vesti, já com aquelas dores bem mais intensas, me vesti, coloquei um tênis e fui pro centro com meu marido. Disse, vamos comprar o resto das coisas do quarto desse menino, porque ele tem que nascer com as coisas dele prontas. E aí a gente foi comprar uns quadrinhos pra colocar na parede do quarto dele. Deixa eu socorrer ele, volto já.
E aí nós chegamos em casa, eu continuei ali, né, fazendo as coisas que davam, parava, porque aí como já estava ritmado, eu parava para poder sentir a contração, já não conseguia fazer as coisas enquanto a contração vinha. Eu tinha que parar, eu tinha que me concentrar ali na dor, fazer os exercícios de respiração que eu tinha aprendido ao longo da gravidez. Enfim, todas essas coisas, né? E fazendo as coisinhas do quarto dele, montando os quadrinhos. Meu esposo já foi cuidar em resolver pagar as contas, ajeitar todas as nossas contas, porque a gente não sabia se ele iria nascer naquele dia ou no outro dia. Enfim, nós tínhamos algumas contas para serem pagas no dia seguinte, então ele já foi agilizar tudo isso enquanto eu finalizava essa parte, né? E aí fiquei sentindo essas dores, sentindo as dores, e aí a gente foi deitar pra dormir, assistir um episódio de série, essas coisas, né? E ele preocupado ali do meu lado, sem saber o que fazer, eu disse, não, vai dormir, porque se for pra gente ir pro hospital, preciso que você esteja descansado pra estar comigo, então dorme, que aí se piorar, se o negócio engrenar mesmo, eu te acordo. Enfim, fiquei assim. Eram umas 10 horas da noite, e quando a gente terminou de assistir a série e tudo mais, né? E aí eu deitei pra dormir, só que era daquele tipo de... Eu dava um cochilo, vinha a contração, eu não conseguia, tinha que acordar, sentia aquela dor intensa. Quando ela passava, eu relaxava, cochilava mais um pouquinho, sabe? Bem essa questão, bem parecida já com a fase ativa do parto, mas que ainda não era. Fiquei sentindo essas dores bem mais intensas, levantava e ia no banheiro. Nessa altura do campeonato, eu já estava com uma calcinha absorvente, sabe? Dessas pós-parto. Porque eu já estava com muito corrimento, desde quando eu comecei a perder meu tampão. Então, eu já estava com muito corrimento, eu estava com essa calcinha pós-parto. Fiquei dessa forma até mais ou menos 1h30, quase 2 horas da manhã de novo. E aí, quando foi quase 2 horas da manhã, né, 1 e pouco, assim, eu tava dormindo e aí eu sentia, sabe quando você sente como se você tivesse com uma bola de assopro cheia de água e ela estoura do nada, faz aquele plof, assim, escorre toda aquela água? Foi isso que eu senti. Eu estava cochilando, né, entre uma contração e outra, e de repente veio aquela explosão da bola, sabe? Só que era uma explosão dentro de mim. Então aí eu acordei, despertei, eu disse, opa, minha bolsa estourou. Levantei, fui no banheiro, conferi, né, pra ver se era verdade mesmo. E aí, quando eu cheguei no banheiro, que eu observei, foi que realmente a minha bolsa tinha estourado. E aí eu peguei e fui, opa, então já está na hora de irmos para o hospital. Porque eu já estava numa fase muito ativa, já estava ali quase entrando na fase ativa, na verdade, né? Eu estava com umas contrações muito intensas, bem ritmadas. E após a minha bolsa ter estourado, elas vieram com muito mais força e eu não estava mais aguentando de forma alguma. Então eu peguei, fui lá e chamei o meu esposo e disse, opa, vamos para o hospital, porque eu estou na fase ativa. Minha bolsa já estourou, agora nós temos 24 horas para esse bebê nascer, então vamos para o hospital. E aí ele acordou, tadinho, foi muito engraçado. Ele despertou assim, ele estava dormindo, despertou do nada assim, correu, vestiu a roupa, não deu nem 5 minutos, ele vestiu a roupa, vamos, de calma, querido, não precisa desse alvoroço todo. E aí foi que começou a fase engraçada. Daí nós saímos, eu peguei as bolsas que já estavam prontas, né? A bolsa dele, a minha bolsa, os nossos documentos, as coisas do meu esposo. E aí a gente levantou, aí ele veio correndo pra sala, vamos. Já colocou o bebê conforto no carro, já colocou as coisas no carro. E aí, eis um momento muito crucial, que ele virou e disse, cadê a chave do carro? E não achou a chave do carro. Gente, foi muito engraçado, porque esse homem corria, pulava, meu Deus, cadê a chave? Cadê essa chave? Corria, e eu, com contração, morrendo de rir dentro de casa, gente. Foi muito engraçado. E eu pedia pra ele se acalmar, porque eu não precisava disso tudo, mas era muito engraçado, né? E eu lá, sentindo as contrações, e ele desesperado por essa chave, me mandava eu ligar pros meus pais. Liga pro seu pai, mas meu pai não tem carro, meu pai vai vir fazer o que aqui? Vamos procurar essa chave. E aí a gente saiu procurando, até que ele encontrou a chave. Era mais ou menos 1h30, quase. Não, já era quase 2 horas da manhã, na verdade. Na verdade, já era 2 horas da manhã, né? E aí, 2 para 2h30. A gente saiu, fomos pra maternidade, que é uns 5 minutos aqui da nossa casa. E quando chegamos lá, né, o hospital, graças a Deus, estava deserto. Então, foi tecnicamente mais rápido para eu ser atendida, né, ali para fazer os procedimentos e tudo mais. E aí, enquanto meu marido estava fazendo a ficha, já subiram comigo de cadeira de roda lá pra parte dos consultórios para poder ser examinada. E eu já vocalizava muito, assim, né? Eu já gemia bastante de dor, porque já estava muito intenso, muito ritmado.
E aí, quando chegamos lá, eu ainda esperei um tempinho até que o médico pudesse me atender, porque ele não estava na sala. E enquanto isso, gente, era meu marido lá embaixo fazendo a ficha e eu no corredor lá, gemendo, fazendo as posições lá para poder ajudar a aliviar as contrações, técnicas de respiração, parecendo uma louca, mas eu tava tão concentrada. Quando eu cheguei no hospital, eu digo assim que eu já estava entrando na Nárnia, eu já estava na fase ativa do meu parto, então eu já não conseguia mais pensar em nada. Quando vinha a contração, era aquela dor intensa mesmo. E, enfim, né, nós ficamos nisso, até que o doutor chegou, nós entramos, né, para fazer os exames, os procedimentos, todas as perguntas, e aí ele foi me fazer o toque em mim. Quando o doutor foi fazer o toque em mim, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. E aí, né, já estava com 5, então eu já iria ficar ali internada porque já estava na metade do processo. De 5 para 6, na verdade, né, que é quando de fato começa essa fase ativa. E aí a gente foi, outro processo, né, me levaram para a sala de PPP, que eu acho que é pré-parto e pós-parto o nome, né? Enfim, você quer uma sala que tem bola, tem as barras, tem chuveiro quente, tem a cama, enfim, tem várias coisas ali pra você poder ter o seu parto, né? Natural ou normal, enfim, como tiver que ser. E aí, meu esposo desceu de novo pra fazer o processo de internação e eu fiquei lá, esperando por ele. E aí começou todo aquele trabalho de parto. Já eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos, e começou, né? Toda aquela fase ali que eu não conseguia mais, e eu rodava o quarto todo, sentia as contrações. Eu tinha ensinado ele a fazer algumas técnicas de massagem, então ele fazia as massagens quando vinha a contração, eu fazia as técnicas de respiração, fui pro chuveiro, fui pra bola, fui pra barra, enfim, fiz de tudo, né? Todas as técnicas possíveis para poder ir ajudando. E as contrações eram muito intensas já nesse período, né? E eu lembro assim que antes mesmo do meu trabalho de parto, eu achava que ele iria esperar um pouquinho mais para nascer. Então eu não tinha feito ainda o meu plano de parto, né, que eu queria, porque o meu desejo desde o princípio foi ter um parto normal ou um parto natural. E eu sabia que existia toda essa dificuldade de muitos médicos cesaristas que preferem isso, né, que não dão a opção para a mulher, que muitas vezes dizem que é uma necessidade, quando na verdade não é uma necessidade de fato de fazer uma cesárea, que é um procedimento tão invasivo assim. Enfim. E aí eu fiquei nisso, né? Fiquei com muito medo. Quando eu fui pro hospital, na verdade, eu senti esse medo de chegar lá e de me dar de cara com um médico cesarista e não conseguir bater de frente. Então, meu marido já era todo instruído nisso, ele já sabia todas as coisas. Mas eu não tinha conseguido fazer esse plano de parto. Porque ele foi muito pontual, né? Deu 38 e 2 dias, ele já veio. Mas enfim, e eu pedi assim a Deus que ele deixasse que acontecesse como fosse da vontade dele, que se fosse para eu sentir aquelas dores, que eu as sentisse da forma que ele quisesse. Enfim, quando eu cheguei no hospital, o primeiro médico que fez o exame de toque era um médico meio rude, assim, homem. Eu não gostei muito da aparência dele, né, de como ele estava me tratando, assim, bem estranho, mas eu entreguei para Deus aquilo, né, entreguei para Deus. E em todo momento, enquanto nós estávamos lá dentro do quarto, as enfermeiras eram assim, sabe, pessoas de Deus mesmo. Elas não ficavam lá conosco. Elas nos davam a liberdade de ficarmos só nós dois, para poder eu me sentir mais à vontade, para me concentrar mais nas contrações. Elas vinham de vez em quando para fazer ali, né, a ausculta do coração do meu bebê e para fazer a medição da minha pressão, né, para ver se estava tudo bem, que é um procedimento padrão. Enfim, nós ficamos ali nesse período todo dessa forma, né? E quando vinham umas dores que eu queria me desesperar, nós tivemos ele no Hospital Católico, né? No Hospital São Vicente de Paulo, na cidade de Barbalha. E aí, quando vinham essas contrações lá no hospital, tinham algumas frasezinhas dentro do quarto e também tinha um crucifixo bem assim nas costas da cama, né? E aí, quando vinha a contração, a minha única oração era: eu olhava para aquele crucifixo e eu dizia: Jesus, vem em meu socorro, aguenta por mim porque eu não consigo. Então eu dizia muito isso, né? Jesus, vem em meu auxílio, me ajuda a suportar. Era o único pensamento que vinha na minha cabeça. Eu olhava para aquele crucifixo e eu só conseguia dizer isso, né? E claro, eu também, em muitos daqueles momentos, enquanto vinham aquelas dores, eu aproveitei para oferecê-las, né, como um sacrifício. O parto, ele é essa via dolorosa para nós mulheres, mas ela também pode ser uma via santificante, né, onde a gente pode se entregar a Deus, a gente pode viver uma experiência de amor, de entrega, né, a Nosso Senhor, de um calvário que
que é de fato o que o momento ali do parto é. Então, quando vinha algumas contrações, eu oferecia a Deus, né, pelas almas das crianças que eram abortadas, pelas mulheres que sofriam pela perda dos seus filhos, pelas pessoas que estavam naquele momento nos hospitais necessitando de alguma oração. Então eu aproveitei para oferecer algumas das minhas contrações por essas causas, né? E que era algo que desde o princípio eu sentia no meu coração de fazer. Enfim, né? Nós ficamos ali um bom tempo, até que quando deu 6 horas, o médico ia trocar de plantão, ia sair aquele médico que eu não gostava muito, e ia entrar outro médico. E aí ele entrou para fazer o exame de toque, né? E ele constatou que eu já estava com 8 centímetros de dilatação. Ou seja, faltava só 2 para a gente entrar ali no expulsivo de fato. E aí, quando houve essa troca de médico, que entrou, os novos médicos eram médicas, entrou 2 médicas. E aí eu fiquei ali, eu informei para ela que eu estava com 8 e nós continuamos naquele trabalho de parto até que a outra médica parceira dela viesse pro quarto. E foi aí quando a outra médica parceira dela veio pro quarto que as coisas começaram a fluir de outro nível, né? Porque Deus, ele é muito bom, né? Eu não tinha feito o meu plano de parto, mas Deus me dava a graça de que o meu parto acontecesse não só como eu queria, como eu tinha planejado, mas como ele tinha sonhado que fosse pra mim. E aí, quando veio essa outra médica, eu já estava sem aguentar mais muitas coisas, eu não aguentava mais, por exemplo, que o Danus fizesse massagem, porque eu já estava ali na Nárnia, né? Bem mesmo, assim, com muita dor. E aí ela veio bem atenciosa, me levou pra bola, ensinou outra técnica de massagem pra ele enquanto eu estivesse na bola. Só que eu não fiquei muito tempo lá porque eu não me senti muito à vontade, eu achei desconfortável. Achei que doía mais enquanto eu estava na bola, mas enfim, ela veio, ela me dava força, ela me colocou pra movimentar porque eu já não aguentava mais ficar de pé, então eu estava deitada e ela chegou lá, vamos Larissa, vamos movimentar para esse bebê vir, para poder dar tudo certo. Então ela me colocou para levantar, para andar, para fazer exercício, para ir tomar banho de novo. Enfim, né? Foi bem assim, atenciosa conosco. Ela colocou música, gente, sem que eu pedisse, né? Ela entrou, colocou lá música pra gente, para que eu pudesse me acalmar, umas músicas bem bonitas, algumas músicas católicas também. E aí, de repente, eu comecei a sentir a vontade de fazer força, né? Não passou muito tempo desse período, eu comecei a sentir a vontade de fazer, de empurrar, e nós começamos a fase ali do expulsivo, que foi uma das fases mais intensas, né? Que vinha esse desejo de fazer força para que ele viesse. Então, eu fiquei de várias posições possíveis na cama para tentar colocar esse bebê para vir. Tudo isso, né? E eu oferecia esses sacrifícios a Deus, rezava e pedia a Nossa Senhora que ela viesse ficar comigo, que ela viesse sofrer em meu auxílio, que ela viesse ser o meu socorro, né? E essa era a minha oração. Eu olhava para o crucifixo, pedia a Jesus que me desse força e pedia a Nossa Senhora que viesse ser o meu auxílio, a minha mãe, para estar ali comigo, né? E foi muito isso, assim, foi muito bonito esse período todo, e a médica me ajudava, até que eu comecei a sentir, de fato, muito cansada. Eu me sentia muito exausta. Foi muito engraçado, porque quando vinha o puxo, né, eu fazia ali toda aquela força que o meu corpo me pedia, mas era como se eu não conseguisse, como se eu não fosse conseguir. Era tudo isso que eu pensava, né? E aí eu lembro que eu dizia assim, doutora, eu não consigo, eu não tenho mais força, não vai. E ela dizia, vai, você consegue, você é forte, vai dar certo. E o Danoso ali todo tempo comigo, pegado na minha mão, dizendo a mesma coisa, né? Você vai conseguir sim, amor, você vai conseguir. Mas eu me sentia muito incapacitada, né? E aí foi quando eu realmente intensifiquei minhas orações pedindo a Nossa Senhora para me dar força. E eu rezava, chorava e gritava que não conseguia. E eles eram as minhas vozes de Deus, eram os meus anjos que diziam isso pra mim, né? Que eu ia conseguir, que ia dar tudo certo, que eu tinha força sim, que eu era capaz sim. E nós ficamos nesse tempo, até que aí a médica começou a ver, né? Que ele estava vindo e voltava, vinha e voltava, né? Justamente por causa disso, por causa da força. E isso é normal de acontecer no trabalho de parto, né? Quando vem o puxo, você faz aquela força, mas quando você relaxa, o bebê volta. Isso é normal de acontecer. Mas eu já estava tão assim, exausta, que aí chegou o momento que eles foram fazer uma ausculta do coraçãozinho dele, e nesse momento, na hora que a médica colocou ali o aparelho para fazer a ausculta,
a gente não escutou nada. E aí eu virei assim, eu fiquei muito assustada, desesperada. Eu disse, doutor, o que é que tá acontecendo? Eu não tô escutando o coração dele. Eu não tô escutando. E eu percebi, né, eu estava de costas, eu estava de quatro. Na verdade, eu estava de cócoras, virada pra cama. Então eu não conseguia ver o rosto deles. Mas nesse momento eu estava com o meu rosto de lado. E aí eu consegui, né, eu consegui perceber a aflição no rosto da médica que estava fazendo a escuta. Quando eu percebi isso, eu entrei em desespero, né? Porque assim, o coração do meu bebê não tá batendo. O que é que tá acontecendo? E aí, ela olhou pro meu esposo, né? Meu esposo disse, tá batendo sim, eu escutei. Só que o que acontece, né? Naquele momento, deu pra escutar. Eu não escutei, mas ele escutou bem fraquinho, bem baixinho. Porque ela colocou, o bebê já estava tão lá embaixo que não dava pra escutar direito o coração, né? Aqui na região da barriga, porque ele já estava bem lá embaixo, não havia mesmo pra sair. E enfim, e isso me deu força, porque eu disse, não, eu preciso finalizar, porque eu quero ver o meu filho bem. Eu quero saber se meu filho tá bem mesmo. E aí, né, nós continuamos naquele trabalho de parto. E aí foi quando nós chegamos no temido círculo de fogo, que é justamente nesse período, onde a cabecinha do bebê, ela começa a sair, né? Então ali há uma ardência, há uma dor bem incômoda nessa hora, de fato. Tem mulheres que não sentem, mas eu senti bastante. Pra mim, essa foi a parte mais difícil de todo o trabalho de parto. Tirando dor, tirando tudo, o círculo de fogo foi a parte mais tensa pra mim. Mas enfim, e aí quando eu fiz essa primeira força, que a cabecinha dele começou a sair, né? A médica viu lá a cabecinha, os cabelinhos, o Danuso também viu. Eu que não tive coragem de tocar, ela até perguntou se eu não queria, mas eu disse, não, quero só que ele saia. Quando foi logo na próxima força que eu fiz, ele saiu. E, gente, é uma sensação muito, muito diferente, porque eu fiz a força e era como se saísse tudo, e naquele momento acabasse toda a dor que eu estava sentindo. E ali meu corpo relaxou assim completamente. Naquele mesmo momento, né, assim que ele saiu, a médica já foi logo me dando ele, já me deu logo ele para eu segurar, e ele chorava, gritava com os olhinhos bem abertos, né, assim, ele já nasceu com o olhinho bem aberto, e aí ele chorava bastante e eu peguei ele assim, e aí eu abracei ele. E era um misto, sabe, assim, de sensação de alívio, de ter passado por aquele calvário, por aquela dor, por aquele sofrimento que não tem explicação, mas que dói, mas é uma dor, assim, que você sente toda a força do mundo, sabe? Ao mesmo tempo que é uma das maiores dores do mundo, ao mesmo tempo você vai se sentindo forte ao mesmo tempo, né? Assim, naquele momento nada mais pra mim importava, né? Era aquela desejo de agradecer a Deus mesmo, de ver o meu menininho ali todo sujinho, cabeludinho, lindo, bonitinho, ali nos meus braços, de ter a graça de Deus da vida, né? Eu só conseguia agradecer a Deus, eu chorava, o Danuso chorava, nós abraçados, né? Segurando ele, e eu só conseguia agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por ter passado por aquilo, agradecer a Deus por ter o meu filho nos braços, né? E aí ele ficou conosco um tempinho, até quando eu já não tinha mais força de ficar naquela posição, né? Eu tava tão relaxada que eu já não conseguia controlar as pernas. E aí eu tive que me virar, e nesse mesmo momento a médica já me virou, pegou ele, né, nos braços, me deu ele de novo, eu coloquei ele no peito, ele amamentou, ficou ali comigo, e aí o Danuso cortou o cordão umbilical dele e tudo mais. E aí depois de um tempinho, eles precisaram pegar ele para poder fazer todas as avaliações, enfim, tudo aquilo que é feito, né? Mas ele ficou ali aquele primeiro tempinho todinho conosco, né? E aí o Danuso foi com ele pra poder dar vacina, pra vestir, enfim, todas essas coisas. E eu fiquei lá na sala, enquanto a médica fazia ali em mim a sutura, porque eu tive uma laceração leve, que levou 2 pontinhos, não, uma laceração natural. Mas uma coisa que eu queria dizer também, um detalhe que eu esqueci, é que ela colocou músicas pra tocar, né? Mesmo sem a gente pedir, sem nada, foi iniciativa dela. E aí foi muito engraçado que quando eu estava ali nos últimos minutos, né, pro José Alceu nascer, quando ele saiu, a música que estava tocando era a música Hallelujah, né? Em inglês. E foi muito bonito, assim, porque essa música ela é muito bonita. E ali eu via mesmo esse cuidado de Deus, né, que cuidou de tudo. Eu falo que aconteceu como eu queria, mesmo sem ter o plano de parto, mas na verdade aconteceu muito melhor do que o que eu poderia me planejar. Aconteceu como Deus quis, né, do jeito que Deus quis. O meu medo de que alguém viesse me pressionar a fazer algo que eu não queria
Deus cuidou até disso, né? Deus cuidou dos detalhes. Elas se ofereceram para tirar foto e tiraram foto nossa, mesmo sem a gente perceber. Elas colocaram música, foram atenciosas, cuidaram de mim, cuidaram do meu esposo, do meu filho, como se nós fôssemos família deles mesmo, sabe? Com todo carinho, com todo amor. Então eu vejo isso muito o sinal e o cuidado de Deus. E naquele momento pós ali, né, tudo isso, quando eu fiquei sozinha naquele quarto, sem mais ninguém, eu respirava e agradecia a Deus, porque eu não conseguia entender como Ele era tão grande, né, tão amoroso assim, que mesmo não merecendo, tinha me dado a graça de viver aquele momento como um momento mágico, né? Eu que desde o começo tinha sofrido muito com as dificuldades do início da gravidez, outras coisas também que nós acabamos passando, Deus nos deu muitas graças através disso, né? A graça de ter um parto feliz, de poder parir feliz, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar de tudo aquilo que eu vivi, eu pude ter a graça de ressignificar a minha dor, de dar ela um sentido, né? Como católicos, nós entendemos que a dor, quando ela é vivida por Cristo, quando ela é vivida pelo algo que vale a pena, ela é um grande meio de santificação para a nossa vida. E o meu parto foi, de fato, isso para mim. Eu sempre me achei muito incapaz. As pessoas diziam isso pra mim, né? Você não aguenta isso, não aguenta uma agulha, não vai ter essa capacidade. Se eu fosse você, eu escolhia cesárea, eu não ia para um parto normal, você não vai aguentar, você vai ver. Eu escutei muito isso de algumas pessoas, mesmo sem nem pedir opinião, né? Que falaram para outras pessoas, que vieram me dizer, enfim. E eu dizia, eu mesmo não tenho força mesmo, não tenho coragem, mas Deus tem essa coragem por mim, né? Deus virá em meu auxílio, era isso que eu sempre pensei. Não em querer provar nada pra ninguém, mas em fazer aquilo que Deus me pedia pra fazer. E eu pude, de fato, ter essa experiência, né? De passar por toda essa dor, mas de me sentir feliz de vivê-la, porque Deus me deu a graça de, pela minha dor, poder santificar a minha história, a vinda do meu filho a esse mundo, dar sentido novo àquela dor e também de ter a oportunidade, através da minha dor, ser um pontinho de nada de esperança ou de vida na vida daqueles pelos quais eu pude ofertar o meu sofrimento, né? E é isso. Foi muito bonito assim para mim ver o cuidado de Deus na minha vida, na vida da minha família, na vinda do meu filho, no meu relacionamento com o meu esposo, né? E eu sou muito grata a Deus por tudo. E eu sei que nada acontece por acaso, né? Deus sabe tudo o que faz. Apesar dos meus desejos, apesar da minha vontade, Ele fez com que acontecesse conforme Ele sabia que deveria ser. E eu sou muito grata a Deus, né, por tudo isso. Por ter meu filho hoje nos meus braços, poder contemplar ali, né, essa graça de Deus, esse mistério de Deus, de gerar uma vida, né, de usar de nós para gerar uma vida. E que seja feita a vontade de Deus até o fim das nossas vidas, né? E é isso que eu quero. E é isso que eu quis trazer também com o meu relato, que você pudesse crer na vontade de Deus, né? Que mesmo que as coisas não saiam como você planejou, que você trabalhe, lute, estude e dê o seu melhor e na hora não aconteça daquele jeito, Deus sabe tudo o que faz, sabe? Não seja orgulhoso ou orgulhosa de querer forçar que as coisas sejam como você quer. E que Deus possa, de fato, iluminar a tua consciência, a tua vontade e que Ele possa te dar um novo sentido através das dores, das alegrias, das experiências que você for vivendo ao longo da sua vida, tá bom? Então é esse meu relato de parto. Hoje nós estamos aqui com meu filho, né? Muito bem, graças a Deus. Ele nasceu com 3,295 kg, ou foi 3,495 kg, uma coisa assim, com 45 centímetros. Nasceu no dia 9 de setembro, às 9h22, ou foi 21 da manhã. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa escutar, né, essa mensagem, alguém que tá aí nessa expectativa, nesse medo, nessa frustração, né? Eu também quero dizer para você, não sofra antecipadamente, né?
Eu vi muitas pessoas, eu recebi muitas perguntas de pessoas, e se não acontecer, e se acontecer isso, e se aquilo no seu trabalho de parto? E eu sempre disse isso para todas elas. Eu não vivo em função daquilo que ainda não é realidade na minha vida. Porque todas as vezes que a gente vive alimentando esses ICs, essas hipóteses, essas coisas que podem vir a acontecer, mas que também podem não vir a acontecer, todas as vezes que a gente vai fazendo isso, a gente acaba perdendo o sentido da vida e perdendo a oportunidade de viver o nosso agora, que é a única coisa que a gente tem, né, de certeza. E aí a gente entra em neuroses, em crises, em problemas e em várias outras coisas. E eu sempre vivi um dia de cada vez da minha gravidez, sabendo que Deus sabe tudo e que as coisas vão acontecer como elas tiverem que acontecer, né? Então é isso que eu quero dizer pra você também, se você tá aí grávida assistindo esse vídeo. Não alimenta essas hipóteses, dê o seu melhor, estude, faça ali tudo que você tiver de fazer, mas saiba que as coisas acontecem como Deus quer, não como nós queremos. Então é isso, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.